Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje é uma aula muito importante, tá? A gente vai falar sobre compra de pontos. Quando que vale a pena comprar ou não pontos? Isso é uma dúvida de todo iniciante, né? Quando a gente está começando, a gente fica muito dependente de outras pessoas falarem pra gente se vale ou não a pena comprar. Mas nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês calculam, como que vocês batem o olho numa promoção e falam, poxa, essa promoção aqui vai valer a pena comprar esses pontos aqui, tá bom? Claro que em algum momento pode ser que vale a pena para você e não para mim, ou vale a pena para mim e não para você. A gente vai dar alguns panoramas aqui, alguns exemplos para vocês entenderem. Então, por que comprar pontos? Né? Para que você vai comprar pontos se você ganha quando você compra algum produto, não é mesmo? Que você vai calcular se vale a pena ou não e vamos dar alguns exemplos. Então vamos lá. Por que comprar pontos? Primeiro, o acúmulo orgânico são aqueles pontos oriundos do gasto do dia a dia pelo cartão, eles não possuem custo, né? Então, como o exemplo do celular você já está acostumado, né? Eu comprei esse celular, acumulei pontos, eu não comprei os pontos, eu comprei o celular. Então esses pontos vieram organicamente, sem custo para mim. E isso é ótimo para baixar o preço do meu milheiro, para gerar milhas a custo baixo, tá bom? Então eu vou comprar alguns pontos, vou ter alguns pontos do meu clube de assinatura que eu pago todo mês e mais esses pontos que eu ganhei, eles vão descer, vão fazer cair o custo do meu milheiro, beleza? Porém, né, vocês vão ver que em alguns momentos vale muito a pena você comprar pontos até para fazer um lucro, ali um lucro rápido. Você vai conseguir vender o ponto, comprar o ponto por 20 e vender por 25, poxa, então vai ter um lucro ali que você vai conseguir colocar no bolso. Então vai valer a pena comprar pontos. Ou você está precisando fazer uma viagem, né? Você já tem alguns pontos lá, pô, tem 20 mil pontos na Azul e a viagem eu vou gastar 30 mil, poxa, eu não vou conseguir por causa de 10 mil pontos, então eu vou comprar esses pontos, vale a pena comprar esses pontos, tá bom? Então, o acúmulo orgânico ele costuma representar pouco do total de pontos que eu pus aqui, que eu pus um exemplo mais ou menos do que eu acho que é, né? O cartão ele representa aproximadamente ali uns 10% do total de pontos que a gente acumula, tá? Isso aqui é o que você passa lá no dia a dia ali no cartão. Normalmente do total de pontos que você acumula, ele representa ali uns 10%, tá bom? Estratégias que você faz e a compra de pontos representa a maior parte dos pontos que você vai comprar, tá bom? Bonificações aqui é como se fosse compras inteligentes, né? Então você comprou um produto e juntou mais pontos, então ele vai acumular mais. Então tudo isso aqui do seu dia a dia eu considero aí uns 30%. A maior parte vem da compra de pontos e de algumas estratégias também para giro de cartão, que você vai acumular mais pontos ali também, tá bom? Então essa é a minha visão. E é por isso que eu acho que compensa comprar pontos. Primeiro, para você completar pontos que faltam para uma emissão, como eu dei exemplo, pô, às vezes está faltando 10, 15, 20 mil pontos, eu já tenho os outros, só falta isso, pô, vou comprar no balcão todos os pontos, né? Vou ter que vender meus pontos para comprar pontos, é um rolo danado, né? Então, para completar uma emissão, você vai lá e compra os pontos que está faltando, desde que esteja num preço bom também, tá? Para revender, obviamente, né, o que eu falei, para você fazer um lucro ali, você vê uma oportunidade de comprar barato e vender mais caro, por que não? Se você tem limite no seu cartão, na verdade o que você está fazendo, você está girando o seu cartão. Você está comprando ponto a 20, vendendo a 25, pagando a fatura do seu cartão e ficando com 5 do lucro, beleza? E para girar o cartão aqui, que é o que o pessoal mais costuma fazer, né? Você revende depois esses pontos, né? Você compra ali, por mais que não tenha lucro, tá? O que não pode ter prejuízo. Aí não vale a pena você ter prejuízo nisso. Mas se você comprar 25 e vender a 25, você tá até tomando um empréstimo ali sem juros, né? Você dividiu ali uma compra de R$ 1.000, por exemplo, em 10 vezes e pegou os R$ 1.000 na venda do balcão aqui, girou o cartão e ainda ganhou um dinheirinho à vista ali para você. Você vai ter que guardar para pagar a fatura, obviamente, né? Mas você ainda ganha um dinheirinho à vista ali. Você está trocando uma dívida, você está trocando o prazo da dívida, tá bom? Então vale a pena comprar os pontos? Depende, né? Depende do valor que você paga, né? Se você pagar muito caro, vai valer a pena, né? Se você pagar mais barato, com certeza. Então o milheiro sem desconto ele vai girar em torno de R$ 70. Em torno não. O milheiro Livelo, milheiro Esfera, milheiro Latam, milheiro Gol, milheiro Azul, todos esses milheiros é R$ 70, o preço cheio dele. Ninguém paga isso, tá, gente? Ninguém paga isso. Na Livelo, por exemplo, direto tem promoção de 50% de desconto. Então você compra pontos a R$ 35. Então a gente considera que o ponto Livelo, por exemplo, vale R$ 35 o milheiro.
Não, os R$ 70 é um absurdo, tá? Mas para o cálculo que a gente vai fazer, a gente tem que considerar o valor cheio, que é R$ 70. Então você sempre vai comprar pontos com desconto ou com bonificação. Ah, você compra tantos pontos e ganha mais tantos por cento de pontos, ou você compra com desconto de tantos por cento, sempre assim. E você vai fazer os cálculos para ver quanto que você vai estar pagando por milheiro. Você tem que ter esse cálculo. Você tem que saber quanto você está pagando para saber se vai valer a pena, porque depende do seu objetivo. Se for para viajar, pode valer a pena pagar um pouco mais caro que no balcão. Mas se for para vender, você tem que pagar mais barato do que você pode vender. Senão não vale a pena, tá? Aí feito o cálculo, aí você compara com o preço que pode ser vendido no balcão, vai saber se vale a pena ou não. Né? Então, procure sempre pagar mais barato do que você pode revender. De qualquer forma. Ah, mas é para viajar. Procure comprar mais barato do que você pode revender, porque pode ser que a viagem não dê certo e você fique com aqueles pontos na conta precisando revender esses pontos. E aí, vai ter um prejuízo, tá bom? Então, a lei das milhas, vamos por assim, o mandamento número 1 das milhas, você vai comprar mais barato do que pode revender. E aí você vai comparar com o valor do milheiro no balcão de milhas, né? Hoje em dia o milheiro Latam está girando nessa faixa, 24 a 26. O milheiro Smiles, 14 a 16. Azul, 15 a 17. Mais ou menos nessa faixa aqui, tá bom? Então, eu consigo olhar para cá e comparar. Pô, se eu tô gerando um milheiro Latam a 21, tá ótimo, eu consigo vender a 24 pelo menos. Se eu tô gerando um milheiro Smiles a 15, tá legal, pô, eu consigo vender a 16. E se eu for viajar, eu tô pagando o preço de balcão. Tá ótimo, tô parcelando aí na minha conta. E a mesma coisa na Azul, tá bom? Então vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a Smiles, de vez em quando, ela oferece alguns vouchers para compra, tá? 80% de desconto na compra de pontos. Será que vale a pena comprar pontos Smiles com 80% de desconto? Vamos fazer o cálculo. Olha lá. O cálculo vai ser assim, 80% de desconto, né? Ou seja, se você vai ter 80% de desconto, quer dizer que você só vai pagar 20% do preço cheio. Então, o fator multiplicador é 20%, 0,2, né? 20 dividido por 100, corta 0, 2 dividido por 10, 0,2. Esse é o fator multiplicador. É esse fator que você vai multiplicar o preço do preço cheio do milheiro para saber quanto que você vai pagar. Então, o preço cheio é 70, 70 vezes 0,2, R$14. Então você vai pagar R$14 no milheiro Smiles. E aí eu te pergunto, vale a pena? Opa, claro que vale. O preço em balcão está entre 14 e 16. Estou pagando R$14 aqui e estou podendo dividir em 10 vezes sem juros. No balcão eu teria que comprar à vista. Então, por exemplo, preciso de 100 mil milhas Smiles para fazer uma viagem. Se eu for no balcão e comprar essas 100 mil milhas, eu vou pagar 1.400. Só que eu tenho que pagar à vista. No balcão é assim que funciona. Você compra, ele vai te emitir a passagem, você dá o dinheiro à vista para ele, no Pix. Legal? Aqui não, aqui eu posso comprar, parcelar a compra, não preciso desembolsar esses 1.400 na hora, consigo parcelar a compra e pagar o mesmo valor. Olha que beleza, tá bom? Então, vale muito a pena vouchers de 80% na Smiles. Só que o que costuma vir lá, né? Voucher de 70%, voucher de 77%. Vamos ver se vale a pena? Mesma coisa, a gente vai procurar o fator multiplicador para a gente fazer o cálculo. Então, se eu tenho 70% de desconto, eu vou pagar 30% somente do preço cheio, ou seja, o meu fator multiplicador aqui é 0,3. Se eu tenho 77% de desconto, eu vou pagar somente 23% do preço cheio, ou seja, o meu fator multiplicador é 0,23. Então, 70, que é o preço cheio do milheiro, vezes 0,3, R$21 o milheiro. 70 vezes 0,23, R$16,10 o milheiro. Valeu a pena? Não, né? Eu tô pagando mais caro do que eu consigo comprar em balcão. Mas então nunca vai valer a pena? Talvez, né? O voucher de 70% não. O voucher de 70% é lixo, tá? Voucher de 80% ouro. Isso aqui, belezinha, tá? Ganhou esse voucher, manda bala. Voucher de 70% lixo, R$21 muito caro o milheiro da Latam. Voucher de 77%, que também é um pouco mais comum, tá? Aí começa a depender. Depende por quê? Beleza, eu consigo mais barato no balcão, só que lembra que eu tenho que pagar à vista? Então, talvez eu não tenha os 1.400 para dar agora, comprando 100 mil milhas a R$14 no balcão. Não tenho 1.400 para dar. Mas eu posso comprar a R$16,10, né? Pagando 1.600, ou seja, R$200 a mais, mas dividindo essa fatura. Então, pode ser que vale a pena. Vai depender aí da sua estratégia, tá bom? Às vezes é poucos pontos que você precisa, como eu já disse antes. Você tem 80 mil pontos, precisa de 100 mil? Pô, vou comprar 20 mil a R$16,10 aqui no milheiro.
Vou comprar esses pontos e vou pagar ali, porque daí eu consigo melhor do que eu ter que comprar os 100 mil pontos lá no balcão, vender os meus 80 mil e assim por diante, tá bom? Um outro exemplo aqui, estratégia pagou. Isso aqui é muito interessante, tá? Estratégia pagou. 90% de bônus mais 60% off. Será que vale a pena? Vamos ver se vale a pena. O que significa o 60% off? Significa que eu vou pagar 40% do preço cheio. Então o meu fator multiplicador é 0,4, certo? E o que significa 90% de bônus? Significa que a cada 1 milha eu ganho 9, a cada 100 eu ganho 90, a cada 1000 eu ganho 900 milhas. Ou seja, o fator multiplicador é 1,9. Eu pego o 100, multiplico por 1,9 e eu vou ter 190 milhas. Eu pego o 1000, multiplica por 1,9 e vou ter 1.900 milhas. Tá bom? Então, é isso aqui que a gente tem que entender. Você tem que perceber isso aqui. Os fatores multiplicador. Então, começando pelo preço que você vai pagar. O preço cheio é 70. Fator multiplicador 0,4, vou pagar R$28 no milheiro. Baby, um absurdo R$28 no milheiro. Isso aqui tá caro demais, não vale a pena. Mas lembra lá que... o preço no balcão é 14,16, não vale a pena. Mas lembra lá que tem as milhas bônus ainda, ou seja, a cada 1000 milhas que você comprar, você vai ganhar mais 900, ou seja, a cada 1000 milhas, 1.900. Então, o preço pago foi R$28 no milheiro. Só que o seu milheiro com bônus é 1.900. Então você não está levando 1000 milhas por R$28, você está levando 1.900 milhas por R$28. Quanto que fica o CPM? Regrinha de 3. 28 você está pagando em 1,9 milheiros. Quanto você vai pagar no milheiro? Opa, fazendo a conta aqui, esse multiplica esse, divide, papapá. Está pagando 14,73 no milheiro. Ou seja, o seu custo por milheiro nessa promoção, qual que é a promoção? 90% de bônus mais 60% de desconto na compra do ponto. Então o CPM está 14,73. Vale a pena? Eu acho que vale a pena. Né? O balcão está 14 a 16, dificilmente você consegue a 14, sempre a pessoa que está vendendo vai querer 15, 15,50, então 14,73, excelente preço, promoção muito boa, vale muito a pena. Outro exemplo, compra de pontos tudo azul, 300% de bônus para quem for clube azul, 200% de bônus para os demais clientes. E aí, será que vale a pena? Vamos ver. Custo do milheiro é R$70, né? Então, por exemplo, se eu comprar 100 mil milhas, vou gastar R$7.000. Muito caro. O custo do milheiro não compensa. Só que, com um bônus de 200%, eu vou ganhar mais 200 mil milhas. Então, o total que eu vou ganhar não vai ser 100 mil milhas que eu vou pagar 70. Eu não vou pagar 77 mil reais em 100 mil milhas. Eu vou pagar 7 mil reais em 100 mil milhas mais 200 mil milhas de bônus. Ou seja, 300 mil milhas. CPM 23,33. Vale a pena? Não. Não vale a pena porque no balcão eu pago entre 15 e 16. Aqui está muito caro. Então, se eu não for cliente azul, se eu for demais clientes, se eu não for clube azul, não vale a pena porque eu vou ganhar 200% de bônus. Vamos ver para os clientes tudo azul? Para os clientes tudo azul, você vai ali comprar as 100 mil milhas e vai ganhar 300 mil milhas de bônus. Ou seja, você vai comprar 400 mil milhas por 7 mil reais. Ou seja, o seu CPM é 17,50. Vale a pena? Não vale a pena ainda. Preço no balcão entre 15 e 16, 15 e 17, tá caro ainda. Não vale a pena. A não ser naqueles casos, mesmo caso que eu falei lá do voucher de 77% da Smiles, né? Vale a pena se você estiver precisando de algumas milhas somente, né? E ainda mais o milheiro azul, que as pessoas não querem vender poucas milhas, então você tem uma viagem para o Rio de Janeiro, você vai gastar 10 mil milhas. Ninguém vai querer te vender as milhas, porque vai gastar CPF para vender muito pouco. Então aí vale a pena você gastar um pouco mais caro e ter essas milhas aí. Só que tem um porém, hein? Quem tem cartão azul, lembra, se você assistiu a aula do Clube Tudo Azul, você viu que quem tem qualquer cartão azul consegue pagar clube, compra de pontos, compra de passagem com 10% off. Então você tirando 10% desse CPM aqui, seu CPM vai para 15,75 e aí sim vale muito a pena você comprar se você tiver cartão azul. Você comprando com cartão azul a 15,75, você consegue viajar mais barato, você consegue fazer aí cumprir os seus objetivos. Tá legal? Então, eu dei 3 exemplos de compra de pontos, lembrando o que você precisa ter em mente quando você vai ver se uma promoção vale ou não a pena. Você precisa calcular o fator multiplicador. Você precisa calcular o bônus ou o desconto para saber o quanto você vai pagar. Você precisa calcular o quanto vai ficar o seu CPM para saber se vale a pena ou não, porque você precisa comparar.
Aí você vai comparar com o preço no local onde você pode vender, que é no nosso balcão. Então, se no nosso balcão o milheiro azul está entre 14 e está entre 15 e 16 e eu estou gerando ele a 17, 18, tá caro, né? Vale a pena? Depende. Se o meu milheiro Smile está entre 14 e 15 eu estou gerando ele a 17, 16, tá caro, vale a pena? Né? Smiles, Latam, a mesma coisa. O milheiro entre 24 e 26. Tô gerando a 25, tá ok. Tô gerando a 21, tá ok. Tô gerando a 27, tá caro. Beleza? Então é assim que a gente sabe se vale a pena ou não comprar pontos e milhas. Essa aula é importantíssima. Para, rever com calma, faz as contas, pausa o vídeo, faz as contas para ver se você entendeu mesmo. Pega lá no alertas, quando aparecer um alertas lá no canal, pega o alertas, em vez de ler se vale a pena, pega o alerta e calcula você para ver se você chega no mesmo resultado que nós chegamos ali. Então a gente vai pôr lá, olha pessoal, a promoção é essa. Então fazendo os cálculos, a gente põe lá, fazendo os cálculos, milheiro vai sair aqui 14,73, por exemplo, da Smiles. Vale a pena. Antes de ver, faz os cálculos para ver se você entendeu essa aula. Essa aula é importantíssima aqui para te dar, como que eu posso dizer, para te dar autonomia de você fazer as coisas sozinho, tá bom? Sem depender de ninguém. Mas o nosso canal de alertas vai estar sempre mastigado para você lá, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.